Pronto. Vamos mentalizar o Mestre Jesus nesse instante, pedir as divinas bênçãos do alto. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidade que nos concedes de estarmos juntos, reunidos em mais uma noite de aprendizado acerca da obra básica da codificação. Senhor Deus, nós queremos nos agradecer a oportunidade de estarmos com saúde, de estarmos dispostos ao aprendizado. Permita que possamos assimilar os conteúdos a serem aqui trabalhados. Senhor Deus, nós rogamos também que abençoe os irmãos que não puderam comparecer, por quaisquer ordens, por quaisquer motivos. Que eles sejam abençoados, amparados em seus lares, restaurados em sua saúde, equilibrados em seu psiquismo. Abençoa, por fim, Pai amado, a todos os teus filhos e nossos irmãos em todas as dimensões do universo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, Pai amado, porque vosso poder, a bondade, a misericórdia, a justiça, o amor e bem. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais um estudo da obra básica Céu e Inferno, que é uma das obras da codificação, na noite de hoje, e suplicando, Pai, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja hoje, Senhor, agora e sempre, Pai. Que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar o primeiro capítulo da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, cujo título desse capítulo é O Passamento, né? Ou seja, o desenlace, o desencarne, a passagem daqui para lá. Por isso o nome Passamento. Então vamos aqui à leitura. O último alento quase nunca é doloroso, uma vez que, ordinariamente, ocorre em momento de inconsciência. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria nos estertores da agonia, e depois as angústias da perturbação. Temos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a imensidade de duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se o fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. Bom, então o que o texto, este item, está nos dizendo, companheiro, é que esse passamento tem infinitas situações. Tem N situações, porque isso vai depender do apego em que a pessoa se encontrava com relação ao corpo. Eu não sei se vocês se lembram, na reunião passada, eu devo ter falado, logicamente, a gente deve ter falado, comentado, a respeito do apego ao corpo, do culto ao corpo. Tem gente que se preocupa muito com o corpo, com a beleza corporal, com a estética, que é externa, e por sinal, e por fim, né, se esquece do principal, que é o espírito.
né? Aí a gente repete aquele ditado maravilhoso, aquela frase maravilhosa do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Ou seja, o que tem de principal está fora do nosso alcance material, dos olhos materiais. Então, por isso é que ele está dizendo. Quanto mais apegado é a pessoa com relação ao corpo ou às coisas materiais, com mais dificuldade esse espírito vai se achar com relação ao desprendimento no momento, ou seja, do início até o final do passamento. Então, o passamento, repito, vai depender, né? Se tem muito sofrimento, pouco sofrimento ou nenhum sofrimento, vai depender do apego ou não que a pessoa tem com relação ao corpo, principalmente, e também aos bens materiais. Por isso, né, os sofrimentos, por isso, os desprendimentos naturais, de acordo com o que diz o texto. Mais alguém? Tá, então Não, vamos lá. essa parte foi bem explicada. Tá, então vamos lá. Item 8. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações diz respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Por isto, posto isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Então, o segundo item lido, mais precisamente o item 8, ele vem só corroborar, confirmar aquilo que está dito lá no item 7, que demonstra que o apego ou desapego vai influenciar, logicamente, vai influenciar no desapego, aliás, no desprendimento da alma daqui para lá. Ou seja, vai influenciar na dificuldade ou não no passamento. Tá? E isso, quanto menos doloroso for esse desligamento, demonstra que uma alma tem mais poder moral do que outra. Mas alguém? Rapaz, isso aí me lembra apenas uma certa literatura que fiz há algum tempo, de que quando a pessoa é muito ligada ao culto ao corpo ou aos bens materiais, às vezes, após o sepultamento, o perispírito da pessoa ainda continua, de alguma forma, vinculado ali àquele corpo inerte, sentindo, digamos, o fervilhar dos vermes, os estados físico-químicos da destruição corporal, né, da decomposição física, aquela coisa toda, etc. Então, quem bem tome conhecimento desses casos deve realmente tratar com respeito, com consideração o corpo,
que é a morada do nosso espírito, mas principalmente procurar edificar o espírito, tendo em vista, como diz aí no item 8, tá? Esse desprendimento mais rápido ou menos rápido depende sempre da força moral da própria alma, né? É isso. Muito bem. Por isso é que Jesus disse, né, certa vez, que vieram tentá-lo para ver se ele caía em contradição. Mestre, é digno que paguemos imposto a César. Você lembra dessa passagem? Aí Jesus, dá-me aqui uma moeda. O que vês aqui? A figura de César. Então Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a gente deve cuidar das coisas materiais até certo ponto. Mas as coisas de Deus são mais importantes. Então, nós precisamos se preocupar com as duas coisas. Já que a gente está no corpo, na matéria, logicamente a gente tem que se envolver na matéria. Mas não se envolver a tal ponto de que esse passamento prejudique, né, a nossa libertação. Ou seja dolorosa a nossa libertação daqui para lá. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Item 9. Tratando-se de morte natural resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica. Já o espírito penetra a vida espiritual apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, no qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. O homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, desculpe, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais e, quando a morte se aproxima, o desprendimento, com quanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Então, ele está dizendo que as pessoas, quando estão muito apegadas às coisas materiais, em especial à sensualidade, vai sofrer dolorosamente no momento do passamento. Então, é preciso, quer dizer, o texto está nos dizendo que a gente precisa ter cuidado com aqueles pensamentos, com aquelas atitudes que nos prendem cada vez mais à matéria, fazendo com que o nosso passamento seja doloroso. Então, a orientação é essa. Cabe a cada um de nós seguir a orientação ou não, porque nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nos dá o poder de fazer ou não fazer determinadas coisas, de optar ou não por determinados ensinamentos, de acordo com aquilo que nos vai na alma, de acordo com a nossa evolução espiritual. E quando o espírito é evoluído espiritualmente, quanto mais evoluído, mais rápido o entendimento ele vai ter desses ensinamentos e colocá-los em prática, porque ele sabe perfeitamente
que, seguindo o caminho reto, ele está indo de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando. Então, cabe a cada um de nós, companheiros, pensarmos bem no que está sendo lido, no que está sendo ventilado, a fim de que a gente se oriente para que não venhamos a sofrer muito mais. Alguém mais? Então, Rubens, é claro que para tudo tem exceção, mas nós poderíamos então associar a agonia intensa, né, a esse maior apego. É uma pergunta que eu estou fazendo, né? A esse maior apego do espírito em relação à matéria? A gente tem que pensar direitinho com relação a isso, porque isso é patente, né, companheiro? Aliás, companheiro Edilson e companheiros, aliás, nas obras espíritas, e em especial as obras de André Luiz, mostram taxativamente esses tipos de passamento. O exemplo mais perfeito seria o do próprio André Luiz, né? Lá no Nosso Lar, que esse livro é um livro que a gente sempre cita, porque ele nos traz conhecimentos fabulosos. O próprio André Luiz estava sofrendo, né, terrivelmente com relação aos problemas que ele aos apegos que ele teve em vida corporal. Era muito apegado às coisas materiais, etc, etc. E ele descreve o sofrimento dele por conta disso. Pior não foi André Luiz. Pior foi Camilo Castelo Branco, na obra, né, Memórias de um Suicida, que lá o sofrimento é infernal. Ele mesmo diz, o sofrimento daqui é qualquer coisa de inimaginável. Porque o suicídio, né, prende cada vez mais a pessoa ao corpo material e ele fica revendo aquela cena do suicídio indefinidamente na sua memória, como se e acaba deixando ele cada vez mais perturbado. Então, nosso objetivo, né, a doutrina espírita, nos adverte com relação, meus amigos, com relação a esse tipo de vida que nós estamos vivendo no momento. Né? Precisamos ter cuidado, se a gente não quiser, logicamente, sofrer no passamento. Mais alguém? Tá, então vamos aqui. Item 10. Quanto menos vê o espírito além da vida corporal, tanto mais se lhe apega. E assim, sente que ela lhe foge e quer retê-la. Em vez de se abandonar ao movimento em que o empolga, resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. Certo, nesse momento o espírito não possui toda a lucidez, visto como a perturbação de muito se antecipou à morte, mas nem por isso sofre menos. E o vácuo em que se acha, e a certeza de que lhe sucederá, agravam-lhe as angústias. Dá-se por fim a morte, e nem por isso está tudo terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define se material, se espiritualmente, a luta, e luta ainda, até que as últimas ligações do perispírito se retenham de, de todo rompido. Se tenham de todo rompido. A morte, pois ter uma moléstia efetiva, porém, não lhe sustou as consequências. E enquanto existirem pontos de contato do perispírito com o corpo, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. É o caso de, por exemplo, a pessoa morrer de uma doença grave que ele mesmo procurou por conta dos vícios. As drogas, por exemplo. Tanto as drogas lícitas
contra as drogas ilícitas. Todas as duas, tanto uma quanto a outra, as ilícitas quanto as ilícitas, as duas levam à morte. E a gente tem exemplos aos inúmeros por aí afora desse problema. Então, ele morre por conta da doença, e a doença, por conta disso, ele vai sofrer perturbações inimagináveis no seu passamento, e sofrimentos também inenarráveis. Então no texto anterior, ele nos fala a respeito do desligamento quando, pela morte natural, uma pessoa está em idade bastante avançada, ou foi acometido de uma doença sem, entre aspas, sem ele ter, né, provocado, entre aspas, nessa existência, e aí ele vai sofrendo e o corpo vai definhando e o espírito começa a se desligar ali. Mas quando ele provocou de livre e espontânea vontade aquilo, e aí as consequências são drásticas e o sofrimento terrível, repito. Então, a gente não pode sair daqui com bastante assunto, bastante coisa na cabeça para a gente refletir com relação a estudo desse capítulo. Porque esse capítulo está nos aprofundando o assunto, mostrando para a gente a dificuldade que é quando a gente se liga muito às coisas aqui. Olha, meus amigos, é uma coisa de complicado. Está dado o recado. E olha que ainda não acabamos o capítulo. Né? Ainda não acabamos o capítulo. Está dado o recado do texto, ou seja, do capítulo todo, a fim de que a gente abra os olhos. A gente deve abrir o olho, porque a coisa não é fácil. Não é fácil. Mais alguém? 11. Diga, Maria de Jesus. Pode falar. Às vezes a gente tem uns parentes que morrem aí, depois passa um tempo, fica fazendo visagem na casa, né? Às Sim. vezes assim, acontece. Aí a gente acha às vezes que talvez é porque ainda não se desapegou a casa, né? Não sei se eu concordo. Ou a família, né? Os parentes, alguma coisa aconteceu, né? Aí tem uns casos assim que acontece, né? Não sei se eu entendeu. Entendi, sim. Claro que isso acontece sim. Acontece sim, com certeza. Às vezes a pessoa está tão apegada à casa que desencarna e não sai de lá. Né? E fica lá envolvido com a família, continua envolvido com a família, como se estivesse no corpo. Continua lá. Agora, só que a família não vai escutar, não vai ouvir, não vai o que o espírito está falando, porque estão em outras dimensões. Cada um está em dimensões diferentes. Mas isso acontece muito, de jeito. Isso é muito normal acontecer. Até porque nós somos todos imperfeitos. Uns mais apegados do que outros, mas todos somos apegados. Né? Todos somos apegados. Quando nós temos uma doença grave, apesar do nosso estudo todo dia aqui na reunião, toda quarta-feira, todo sábado e a semana toda tal, envolvido com essas coisas, a gente fica com medo de ir embora, né? Não, eu quero ficar, eu quero ficar. Ele se apega, fica apegado ao corpo. Logicamente que isso é uma lei natural, né? A lei de conservação. Conservação. Isso, a lei de conservação. É natural. Agora, o problema não é de ficar com essa lei tanto apego, o apego que chega a passar dos limites. É. Acontece sim, gente, com certeza. E às vezes estão na casa da. Diga, pode falar. Outra pergunta, no caso da pessoa que ela é deficiente, Sim. assim, quando ela passa dessa vida para outra, digamos que ela é paralítica, aí na outra vida ela vai andar, ou vai, assim,
Muito boa pergunta, Digi. Olha só, E aí não falou. muito boa pergunta. Olha só, uma pessoa é paralítica aqui, tá? Não anda. E aí, ela passa por lá de lá. Ela pode continuar paralítica do lado de lá. Ou não. Ou não. Ou não. Isso vai depender de quê? Da evolução espiritual dela, da força moral que ela tiver ou não. Se ela foi muito. Olha só, acabei de dizer para vocês da lei de conservação. A gente não quer deixar esse corpo, mesmo que a gente esteja aleijado, por exemplo, cego, surdo, mudo, acamado. Não é verdade? Não. Por exemplo, se a gente é cego, se a gente é aleijado, paraplégico, a gente não quer morrer, não. Quer? Não quer. Lei de conservação. Mas uns não querem morrer por conta da lei de conservação, tal, normal. Mas uns se apegam muito. Apesar de estar naquela condição de imperfeição corporal, um defeito corporal, ela continua se apegando. E aí ela passa para o lado de lá e pode ou continuar do mesmo jeito que estava, ou quando chegar do lado de lá, continuar a andar normalmente. Andar normalmente. Agora, repito, vai depender da evolução espiritual do espírito que estava animando aquele corpo. Edilson, Jerônimo Mendonça, por exemplo. Jerônimo Mendonça, por exemplo, era cego e vivia o tempo todo deitado numa cama, não levantava de jeito nenhum. Era um espírito evoluído. Logicamente que esse camarada, quando chegou do lado de lá, com certeza, toda certeza, ele começou a andar normalmente e recuperou a visão. Não a visão material, mas a visão espiritual, que é outra coisa. Né? Porque com a visão espiritual. Até porque a visão material ela cessa bem aqui quando batemos as botas, né? Certo. Isso, olha só, isso sim, né, o Adilson e companheiras, isso sim, dependendo da evolução do espírito. Não é lógico? Exatamente. Aí cessa a visão material, mas a espiritual, né? Porque a gente não vê do outro lado, a gente vê, segundo o conhecimento já que a gente já passou do livro dos Espíritos, a gente vê ao todo uma visão de 360 graus, tá? Uma visão total. A gente vê de frente, de costa, de todo lado que a gente tiver, a gente está enxergando. Isso não é uma maravilha, pessoal? Espetáculo. E também ouve do mesmo jeito. Então, eu quero fazer uma contribuição aí, apenas para colocar a seguinte situação. Em relação ao primeiro questionamento da nossa querida Digé, que dá origem, inclusive, Digé, entre aspas, chamada Casa Mal-Assombrada, que, eu estou vendo, está aparecendo o espírito de fulano, o espírito de ciclano naquela casa. A gente deve, bem aqui, lembrar, eu acho que o Rubem talvez saiba de cabeça, eu confesso que eu já li, mas não vi, ou melhor, eu já li, mas não vi, já li, mas não gravei propriamente onde, tá? Na Bíblia, tá? Um versículo que diz o seguinte, tá? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se a pessoa era, digamos, extremamente ligada àquela casa, era capaz de fazer qualquer coisa pelaquela casa, brigar com parentes, brigar com vizinhos, brigar com qualquer coisa. É muito provável, sim, minha querida amiga Digé, que, mesmo tendo já passado para o outro lado da vida, tá? No momento em que ela consiga algum tipo de possibilidade, algum tipo de permissão de qualquer situação, ela se faça presente exatamente de forma etérea, naturalmente, né? Naquele local que era da sua predileção. Aí o que é que ocorre?
ocorre que alguém com a possibilidade da vidência espírita pode ver naquele momento aquela criatura ali, digamos, naquele escritório onde ele sempre trabalhava e agora está vazio, ninguém mais entra lá, mas alguém viu a pessoa lá, porque teve a visão, a vidência para ver aquela criatura ali, exatamente pelo fato de ela ter sido muito ligada àquela residência, ou aquele local, ou aqueles. Eu tenho até muita preocupação, sinceramente. A mulher já disse que no dia que eu bater as botas aqui, não fica nenhum desses livros, dos meus livros aqui, porque, porque ela acha que eu tenho mais ciúme dos livros do que dela. Então, isso pode acontecer, entendeu? Já é uma situação de afinidade, como Os livros. vimos ainda há pouco. Né? E a questão da. Normalmente, olha, veja bem, normalmente, quando nós perdemos algum órgão, tá? Acho que o Rubens já deve ter lido isso na doutrina espírita, eu confesso que eu já li tanto na doutrina espírita quanto nos estudos apométricos. Agora, não me perguntem que eu não tenho assim muita preocupação em fixar onde vir. Me interesso mais pelo conteúdo. Tá? Então, alguém perde, por exemplo, um membro, ou até dois, suponhamos, num acidente automobilístico. Tá? Ele não está mais materialmente ali. Mas quem tem a evidência espírita, como é a evidência espírita, quem tem a mediunidade de evidência, perdão, tá? Vai perceber que, como extensão do corpo físico, tem algo mais tênue ali, que era exatamente aquele membro que já não existe mais por conta daquela situação que levou à amputação. Tá? Da mesma forma como já fotografias de árvores desfolhadas demonstram que uma espécie de emanação, que, se a gente pudesse dizer, chamaria até de perispírito, está ali. Não, e o que é que acontece? O perispírito é visível para algumas pessoas, não para todas. Tá? Para quem tem a mediunidade de evidência, por exemplo, é. Então, isso, Digé, que você perguntou para o nosso irmão Rubens, e ele respondeu com muita clareza. A pessoa pode passar para o outro plano, mas veja bem, no instante em que ela passa para outro plano, como não passa o corpo físico, o que passa é apenas o perispírito e o espírito, tá? Então, o que é que vai acontecer? Do outro lado da vida, um paraplégico, normalmente, se ele foi uma pessoa que procurou, mesmo diante da sua deficiência, fazer o que lhe era possível, agindo bem, etc., é como se ele desse um salto quântico, ele já passa do outro lado pulando, correndo, andando. Agora, se ele foi uma pessoa amargurada, mesquinha, etc. E tal, mesmo naquela cadeira de rodas, durante muito tempo ele vai ainda estar no plano espiritual com a mesmíssima limitação que ele tinha aqui, até que possa, naturalmente, se libertar desses equívocos, desses vícios, dessas situações. E a finalidade lá não é nem andar de gé. Porque quando nós evoluímos do outro lado, nós volitamos, nós até nos deslocamos pelo pensamento, nós voamos. Então, andar é para os fracos do outro lado da vida, minha querida Gé. Brincando, mas eu acho que você conseguiu entender, né? Conseguiu, Gé? O microfone está ligado. Ah, diga. Consegui entender. Consegui. Ok. Tá. Beleza. Beleza. Tá, Vamos mas lá, só, Rubens.
Olha aí, olha só, o que Edilson está falando com relação à amputação, a gente vê numa máquina fotográfica chamada máquina Killian. Olha só, imagine uma folha de mamão aqui em cima da mesa. Essa máquina ela fotografa essa folha sobre aqui em cima da mesa. E quando revela, ela apresenta na revelação, ela apresenta toda a folha e em volta da folha uma luminosidade que a gente chama de aura. Tá? Mas se a gente corta essa folha de mamão no meio, com uma faca, uma tesoura, com qualquer coisa, e essa mesma máquina fotografar esta folha, quando é revelado, olha que coisa espetacular, pessoal. Quando é revelada a folha, aparece uma parte material cortada e uma parte toda inteira, mas uma parte que foi cortada, retirada dali, está invisível. Mas ela permanece completa. Uma parte material cortada e como se a folha tivesse completa em volta e a emanação da aura, a luminosidade em volta da folha, como se ela tivesse lá ainda, total. Demonstrando essa experiência dos russos, um casal de russos, Killian, demonstrando que além do material existe algo invisível que é o espiritual. Se nós amputarmos uma mão, se fotografarmos o nosso braço, a gente vai, na revelação desta máquina, vai perceber o braço cortado, mas uma luminosidade em volta, como se tivesse uma mão. A mão vai aparecer ali, só que está invisível, como se ela tivesse completa. Isto realmente é um espetáculo, meus amigos. Provando esse pessoal da máquina que, além do corpo material, existe algo invisível que não se destrói nunca, de forma nenhuma. Então, vamos continuar. Item 11. Quão diversa é a situação do espírito desmaterializado. Mesmo das enfermidades mais cruéis, sendo frágeis os laços fluídicos que o prendem ao corpo, rompem-se suavemente. Depois, a confiança do futuro, entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, falo encarar a morte qual redenção e as suas consequências como prova. Advindo de daí, calma resignada, que lhe anima o espírito. Após a morte, rotos os laços, nenhuma só reação dolorosa que o afete. O despertar é lépito, desembaraçado por sensações únicas, o alívio e a alegria. Bom, aqui, né, é uma situação em que o espírito está numa condição moral bem mais elevada. Então, a sensação é maravilhosa quando ele chega do lado de lá, porque os laços já se desprenderam há muito tempo. E se os laços se desprendem há muito tempo, a sensação de felicidade e alegria do lado de lá é maravilhosa. Até porque já não tem mais limites, já não tem mais aquilo que o prendem ao corpo. E aí, nessa condição, ele pode, segundo o próprio termo do companheiro de Deus, volitar e até voar. Às vezes, meus amigos, eu fico aqui na janela da minha casa e vejo os pombos voando, os pássaros voando. Aí a gente imagina assim, puxa, é muito privilégio um pássaro voar, não é? Por que que Deus, né, meus amigos, por que que Deus não deu essa condição para a gente? Ele deu, só que a gente não vê, não percebe ainda. A gente vai perceber isso quando estiver do lado de lá, ou se tivermos uma faculdade de desdobramento e a gente se percebe volitando e voando à velocidade do pensamento. Quer voo mais maravilhoso do que esse? Não existe. Mas a gente está preso ao corpo. E para arrastar esse corpo, mesmo magrinho como o meu, e tem gente que tem mais de 100 quilos, né, etc.,
É uma dificuldade a gente se arrastar. Mas desprende disso aí para a gente ver. Aí a coisa muda de figura e a alegria é incontida. Quão maravilhoso esse nosso Deus e a gente sempre reclama. Nós reclamamos o tempo todo, não é, meus amigos? A gente está com uma dorzinha na mão, né, Leda? Ah, meu Deus, está doendo. A gente está com uma dorzinha de cabeça. Ah, meu Deus, estou com uma dor de cabeça. A gente está com uma unha encravada. Ah, estou com uma unha encravada. Mas se esquece de que vê muito bem, apesar dos óculos. Ouve muito bem. Fala, não é surdo, não é mudo. Caminha, anda, movimenta as mãos. Tem casa para morar, tem colchão para dormir, tem alimento todo dia, tem água, tal, tal, tal. E se a gente enumerar aqui as coisas boas que a gente tem o dia todo, a gente não ia sair daqui tão cedo hoje à noite. E a gente nem agradece algumas vezes, nem agradece. Mas chega uma dorzinha no dedo, pronto, aí reclama muito. Porque Deus fez isso comigo? Porque matou não sei quem? Porque Deus levou meu filho? Porque Deus levou minha mãe? É? Só reclama. Agradecer que é bom? Nada. Filhos reclamões, reclamamos que nós somos. Reclamadores. E o ar também que a gente tem. Oh, maravilha. É? Quantas coisas boas a gente tem. É? E a gente é feliz e nem desconfia. Nem desconfia que é feliz. Mas aí perde o movimento das pernas, aí o repórter perguntaria para a gente, meu irmão, o que seria felicidade para você? Aí o cara diz assim, volta a andar. Não era feliz o cara e nem sabia. Só dá valor quando perde, não é isso? É assim que nós somos. Rebeldes e reclamadores. Mais alguém? Tá. Então vamos lá? Tranquilo. Item 12. Na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Olha, isso aqui é importante. Nenhuma desagregação parcial pode iniciar previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito colhido de improviso fica como que aturdido e sente e pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda o seu estado. Este estado intermediário entre a vida corporal e a espiritual é dos mais interessantes para ser estudado. Lindo, maravilhoso isso aqui. Porque apresenta o espetáculo singular de um espírito que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Há, além disso, dentro deste caso, uma série infinita de modalidades que variam segundo o conhecimento e o progresso moral do espírito. Para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possuem em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não faz senão apressar. Que maravilha isso aqui, né, pessoal? Outros há para os quais a situação se prolonga por anos inteiros. É uma situação essa muito frequente, até nos casos de morte comum, que é nada tendo de penosa. Para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. No suicida, principalmente, excede toda a expectativa. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Então, vamos ver uma coisa aqui. Interessante. Mortes violentas. Por exemplo, a crucificação é uma morte violenta? É. A, a condenação à fogueira é uma morte violenta?
É. A condenação à forca é uma morte violenta? É. A, o degolamento é uma morte violenta? É. Bom, então vamos ver aqui uma coisa. Paulo de Tarso teve uma morte violenta. Certo? Certo. Jesus teve uma morte violenta. Sócrates teve uma morte violenta. Joana d'Arc foi queimada, morte violenta. Etc, etc, etc. Judas teve uma morte violenta. Então, olha só. A morte violenta não vai afetar a, vamos dizer assim, o bem-estar do espírito quando chegar do lado de lá. Não vai afetar. Agora, vai afetar o espírito que é imperfeito ainda, que é extremamente atrasado, está muito apegado às coisas materiais. Então, a morte violenta, ela pode liberar imediatamente a pessoa, o espírito, ou não liberar imediatamente essa pessoa. E os textos anteriores, sempre vêm nos dizer que esse passamento, esse desprendimento, vai ser doloroso ou não, repetimos, dependendo do moral, da força moral do espírito. Logo, por exemplo, Paulo de Tarso, o soldado cortou-lhe a garganta, morte violenta. E Paulo, não teve perturbação nenhuma, porque chegou do lado de lá tranquilo. Jesus, Pedro, etc, etc. Mas André Luiz nem teve uma morte violenta, né? Foi suicídio indireto. Mas mesmo assim, o que ele dizia lá no nosso lá para gente? Ele sentia dores pelo corpo, sensações estranhas, sentia fome, sentia sede, percebia que a roupa estava rasgando no seu corpo, o cabelo começava a crescer, a barba começava a crescer. Ou seja, todos os sintomas de que ainda se encontrava no corpo material, tendo as sensações de sofrimento e as sensações de vicissitudes do corpo material. Mas ele estava vivo ainda, só que no corpo espiritual. E o corpo espiritual ainda recebia as sensações daquilo que ele viveu em vida. Por quê? Porque ele foi um suicida indireto. Uma pessoa que fazia farras, etc., passava noites em claro, etc., 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 foi mortificando o corpo aos poucos, e quando chegou do lado de lá, foi acusado de suicídio. Apesar de ele dizer que não tinha se suicidado, mas foi acusado. Logo, meus amigos, cada situação não depende da violência da morte, depende exclusivamente do moral de cada espírito, da força moral de cada espírito. Mais alguém? Então vamos lá, o nosso último item. 13. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono leve, breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Então, só está confirmando tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. Desde o item 7 até o 13 aqui, a gente está percebendo que a situação, que o sofrimento do espírito no passamento vai depender, o sofrimento ou não, vai depender pura e exclusivamente da força moral que ele tiver. Somente isso. E que o resto fica por conta do livre-arbítrio de cada um, né? Essas sensações
esse passamento doloroso ou não vai depender da evolução de cada espírito no momento deste passamento. Alguém mais? Beleza. Então, meus amigos, nós já estamos no nosso horário de praxe. Nós vamos ficar por aqui. E na próxima reunião, a gente pode continuar a partir do item 14, ainda, primeira parte, aliás, segunda parte do livro, O Céu e o Inferno. Alguém para fazer a prece inicial? Muito bem, vamos pedir a nossa irmã Digé, que hoje esteve bastante inspirada nas perguntas, né? Que Isso também mesmo. possa nos conduzir agora na prece final, né? Não se preocupe, Digé, porque se você fizer um Pai Nosso, já será suficiente. O importante é que realmente a gente se conecte com Deus através da prece final. Então, vamos nos concentrar, fechar nossos olhos, nosso pensamento a Deus, agradecer este encontro, né, por estar reunidos e pedir a Deus nossa saúde, a saúde das nossas famílias e pedir também a Deus que ajude as pessoas que estão nos hospitais, doentes, dê saúde a essas pessoas, recupere sua saúde. Como que aquelas pessoas que estão doentes, que não a medicina não consiga curar. E também agradecemos por nosso encontro, por estarmos reunidos mais uma vez, e vamos fazer um Pai Nosso. Vamos orar um Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Com nós, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Assim seja. Boa noite, Ou pessoal. seja, Até no sábado. valeu, meus queridos, uma boa noite a todos. Bom resto de semana muita para todos. paz. Muita paz, muita harmonia e tranquilidade. Maravilha. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.